meus queridos, olha só, uma coisa muito curiosa, né? Eu não sei em que ponto o senhor comentou sobre os geysers, preferi. Aquelas entidades bizarras naturais que cospem vapor d'água, né? E uma das coisas que é marcante é que isso vai visitar um desses lugares, tem a plaquinha dizendo quando que ele vai expelir água, né? Isso só pode ser a bomba que o cara instalou lá embaixo, né? Para divertir os caras, né? A sensação que dá é essa, o cara que é leigo e vê aquilo ali assim, que mecanismo que instalaram ali para ele soltar vaporzinho nesses momentos, né? Parece piada. E no começo a galera não conseguiu perceber por que era tão preciso isso. Mas a explicação mais razoável para essa brincadeira é que embaixo daquela falha geológica, tem uma região com rocha superaquecida, né? Certo? Essa rocha superaquecida começa a receber água do oceano, certo? E à medida que a água vai caindo ali, vai gerando vapor. Só que esse vapor vai ter que se acumular até uma quantidade bem razoável para poder depois ser expelido, né? Certo? Então, na verdade, o que se supõe é que fica água aqui numa certa região, em cima da câmara onde o vapor vai começar a se formar, e essa água tem uma certa massa, e tem uma certa área do buraquinho por onde ela pode ser expelida. Se eu tenho uma certa massa e uma certa área, eu tenho uma certa pressão constante a partir da qual começa a expelir o vapor. E para poder atingir uma certa pressão dentro de um certo volume, P vezes V sobre T é uma constante. Então, se o volume é constante e a pressão é constante, vai ter que atingir uma certa temperatura para a pressão chegar no ponto adequado. Então, como os dados são praticamente imutáveis, a rocha está praticamente com a mesma temperatura ali nos últimos milhares de anos. A geologia do local faz com que o volume da câmara onde o vapor vai se acumular é constante. E tem alguma falha geológica que permite que a água líquida fique acumulada entre o vapor e a saída de gás, fazendo como se fosse a válvula da panela de pressão. Só vai poder liberar o vapor quando atingir a pressão tal. E aí tu começa a marcar o tempo e tu vê que é constante pra caramba. Então a única explicação é a constância no volume, na temperatura da rocha aquecida e na pressão mínima para o vapor ser expelido. Como essas grandezas acabam ficando constantes, o intervalo de tempo acaba sendo constante também. Poderíamos acrescentar ainda que potência é energia com o passar do tempo, né? Como a rocha está basicamente com a mesma temperatura, então a potência é constante. Então o tempo, né, para gerar calor suficiente para ocorrer a próxima ejeção de vapor é um valor bastante constante, né? Pequenas variações de uma ejeção para a outra. Então tu vê, existe explicação física para essa constância. E essa explicação é a mais aceita, né? Porque eles investigaram, né, porque nem todo geyser é constante. Não é todo geyser que tem a plaquinha dizendo de quanto tempo ele vai expelir o material. Mas existem alguns que são absurdamente constantes. Esses foram investigados e viram que a geologia do local tinha uma série de valores que permaneciam constantes, permitindo a constância entre os fenômenos. Legal, legal, bacana. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que não seja da aula, né? Volta e meia, meus alunos me perguntam: professor, hoje eu vi uma coisa assim, assim, assado, meu Deus, como é que você explica isso? Geralmente o aluno vê alguma coisa que ele não consegue explicar, né? E ele me pergunta pelo fato de eu conhecer um pouquinho as leis da natureza. Então sempre que tu achar um fenômeno aparentemente paranormal aí para ser explicado, eu vou agradecer que tu me traga o fenômeno para a gente discutir, certo? Esses dias no terceirão, os alunos me trouxeram um vídeo, que você deve ter visto na internet, uma pessoa que estava tentando se suicidar, aí aparece um vulto lá, né? Vocês viram aquilo, né? É muito massa. E aí eles me perguntaram, eles sabem que eu sou cético, né? Que eu não acredito no espírito, né? Eu não acredito, eu acho que quando o cérebro para de funcionar, acabou. Infelizmente, eu torço para que seja mentira. Eu torço para que quando o meu cérebro parar de funcionar, a minha alma vá ocupar outro recipiente. Torço muito para que isso aconteça. Seria maravilhoso poder viver mais 1 milhão de vidas como essa, apesar das vários momentos desastrosos da vida, né?
no final das contas, se tu para pensar, a vida acaba, né, para nós que estamos numa situação confortável de vida, né, a vida é muito, muito prazerosa, muito saborosa. Mas ao que tudo indica, ao meu ver, o cérebro parando de funcionar, acabou. Infelizmente, tomara que não seja assim. Torço para que a Igreja Católica até esteja correta, que o Espiritismo esteja correto, que o Hinduísmo esteja correto, todas as outras religiões estejam corretas, menos eu, certo? Sou cético e ateu, agnóstico. E aí então a gurizada lhe apresentou aquele vídeo, né, daquela alma penada tentando salvar aparentemente a pessoa que estava tentando se suicidar. E existem outras imagens muito mais fortes que aquela, né? Tem a do Chico Xavier, quando ele estava morrendo, né, um raio de luz e tal. E cara, se tu for olhar os meus vídeos, a quantidade de vultos que vai ter no meu vídeo, que horror. meu Deus. Mas esses vultos, pessoal, eles são oriundos muito mais de reflexões da luz da câmera, da poeira que está acumulada na lente e reflete a luz inadequadamente, de uma pessoa que passa por trás da câmera e muda a quantidade de luz em volta da câmera e o sensor da câmera acaba detectando isso. Então a gente tem que acreditar que esses fenômenos aparentemente anormais que acontecem são oriundos dos infinitos fenômenos ópticos que podem existir ali do lado. E não uma alma penada, né? Até porque em 2015 nós estamos, e nos últimos 100 anos nós estamos investigando todo tipo de fenômeno aparentemente paranormal e nunca, mas nunca conseguimos achar um fantasminha, gente boa, que resolvesse aparecer na frente das câmeras. Engraçado, os fantasmas só aparecem para a galera que crê neles. Quando aparece a galera que não crê neles, eles evaporam, eles desaparecem. E quando eu comecei a ler o Allan Kardec, né, o cara que formou a base do Espiritismo, eu fiquei muito feliz, né, quando eu descobri o Espiritismo. Pô, que legal isso aqui. Comecei a ler os livros, os 3 livros clássicos, né, que norteiam o Espiritismo. E, para meu espanto, fiquei sabendo que não era nem ele que escrevia o livro, que eram os espíritos superiores que ditam o livro para o espírita. Então, não sei se vocês conhecem a Zíbia Gasparetto. A Zíbia Gasparetto não escreve os livros dela. É um espírito que dita o livro para ela e ela psicografa. Está espantado? Não, mas é assim. Todo livro psicografado, todo livro espírita, é um espírito que dita para o cara. E o cara vai lá e escreve. O Chico Xavier, quando psicografava uma carta, ele então, né, estava lá a pessoa que tinha perdido um ente querido, ele ia lá, pegava o nome desse ente querido, né, e aí o ente querido falava para o Chico Xavier no ouvidinho dele e o Chico Xavier escrevia a cartinha. Primeira coisa, que tu que está começando a ir para o rumo da ciência e um dia será plenamente crente desse método incrível que o ser humano inventou e vai duvidar de todo o resto, porque é mais seguro. Primeira pergunta, engraçado, eu nunca vi o Chico Xavier psicografar uma carta que a pessoa está indo para o inferno e está sofrendo. Toda carta espírita é de conforto. A pessoa está fazendo o que ela fazia aqui na terra, no céu, e confortando a todos, sempre. O cara foi um assassino, não importa. Ele está lá no céu, feliz. A gente tem que entender a bondade do Chico nessa hora. O Chico, ele estava ali, o filme dele deixa claro isso, né? Ele queria ajudar as pessoas a sair dessa confusão que é perder uma pessoa amada. Perder um filho. Isso destrói qualquer ser humano. Se eu perco meu filho, foda-se, eu meto uma bala na cabeça. Ou começo a acreditar em espíritos e vou ser espírita, pô. É óbvio. Porque se o espírito me falar que o meu filhinho, cara, está bem lá no céu e está confortável, isso vai apaziguar meu coração e eu estou feliz. E o próprio Chico passou por umas coisas de o cara pegar a carta psicografada e, porra, seu mentiroso, seu charlatão, meu filho jamais faria isso. Tu não conhece meu filho para ter psicografado essa carta. E o próprio Chico, em vez de criticar a pessoa, ele entendia o que a pessoa cuja carta psicografada não pegou na veia, né? Ele percebia que pô, não tinha feito bem para aquela pessoa e tentava botar panos quentes ali. Ele não falava, não, tu não está entendendo, ele não ficava dando murro em ponta de faca. E o Lúcius é um desses espíritos de luz que dita para os médiuns. E, pasmem, ele dita para o médium brasileiro e para o médium francês, e para o médium angolano e para o médium chinês. E é o mesmo espírito, com o mesmo
nome, Lúcius, é o indivíduo. Então, meus amigos, vamos iluminar o mundo. Então vamos fazer a prova científica dos espíritos. E até eu que sou cético poderei evoluir a minha alma estudando o espiritismo. Peça para o Lúcius ditar uma mesma frase para o médium francês e para o médium brasileiro. E chame as equipes de TV. Quando nós traduzirmos essas frases, ditada pelo médium francês e ditada pelo médium brasileiro, quando nós percebermos que essas frases são iguais, nós teremos a prova científica do mundo espiritual. E quando o espiritismo nasceu, era a vontade do Allan Kardec. Ele queria que fosse científico. Ele queria. O espiritismo era tratado como ciência no começo. E esse tipo de experiência que eu vos descrevo, já tentaram realizar várias vezes. E adivinha o que acontece? Nunca funciona. E sabe qual é a explicação? É porque o Lúcius jamais aceitaria participar dessa experiência. Porque o Lúcius, esse espírito superior, esse espírito de luz, quer que tu acredite nele sem prova científica. É um dos dogmas do espiritismo. Quando o espiritismo começou a perceber que cientificamente ele falhava, aí surgiram os dogmas religiosos. Então essa experiência que eu descrevo a vocês, ela não é admissível no espiritismo. E aí nessa hora eu deixei de ser espírita. Nessa hora não, desculpa. Não aceito. Não aceito. E eu estou te descrevendo isso só porque isso é ciência. Discutir coisas não científicas faz parte da ciência. E o que eu estou te dizendo não é para tu abandonar o espiritismo de forma alguma, porque o espiritismo é maravilhoso. O espiritismo ele ilumina muitas pessoas e apazigua as pessoas. Só que não é científico como no original a gente gostaria que fosse, né? Como o próprio Allan Kardec gostaria. Mas eu respeito muito as ideias espíritas e acho que é uma das religiões mais interessantes que existem. Show de bola! Outros fenômenos paranormais podem me procurar para a gente discutir, vai ser um grande prazer. Muito bem. Vai, voltando à física. Mais uma. Aquela. Difícil. Hã? Não? Galerinha, se não temos dúvidas, eu vou fazer o seguinte. Eletrostática, eu vou fazer uma revisão ninja de eletrostática para a gente começar a discutir eletrodinâmica. Fui eu que fiz eletrostática com vocês? Sim. Show de bola.